Você gosta de matemática? Achou que tinha se livrado, né? Hoje eu quero falar contigo um pouquinho sobre uma matemática diferente. Não uma matemática lógica, né, onde 2 mais 2 é igual a 4, mas sobre a matemática de Deus. A matemática de Deus é diferente da nossa matemática. Na matemática de Deus existe um outro agente, o agente sobrenatural. Na matemática de Deus, por exemplo, um exército como o exército do rei Asa, de 580 mil pessoas, ele é maior do que um exército de 1 milhão de pessoas. Ou, por um outro exemplo, quando você olhar para a história de Gideão, onde você vai ver que um exército de 300 pessoas, ele também é maior do que um exército de 135 mil pessoas. Na matemática de Deus, algumas coisas não fazem sentido. Ou, por exemplo, quando a gente vai pensar na multiplicação dos pães e dos peixes, onde 5, vou fazer um PA aqui para você, 5 pães, mais 2 peixes, com o multiplicador de Jesus, é muito maior, ou é suficiente, para inclusive alimentar 5.000 homens, sem contar aí as mulheres e as crianças naquela situação. Na matemática de Deus, uma pessoa vale muito mais do que o mundo inteiro. Na matemática de Deus, uma botija de azeite pode ter muito mais azeite do que cabe de verdade naquela mesma botija. A matemática de Deus é diferente da nossa matemática. E hoje eu quero conversar contigo sobre essa matemática de Deus para que você consiga também alcançar o seu potencial máximo multiplicador na obra do Senhor. Quando a gente fala sobre isso, eu penso muito na história de Paulo e vejo como Paulo trabalhou e serviu ao Senhor quando ele teve um encontro com Jesus em Atos 9, no caminho para a cidade de Damasco, onde ele era um perseguidor e depois passa para um pregador do Evangelho. A gente pode observar na história de Paulo que ele teve diversos mentores, diversos discípulos, e olhando para a história dele, a gente consegue observar quanto ele conseguiu atingir, tanto ele como as pessoas à sua volta, esse potencial máximo multiplicador sobrenatural de Deus, na matemática de Deus. A primeira lição que Paulo vai aprender, e eu quero falar com você hoje sobre isso, é que nunca vai ser pelas suas forças, mas pelas forças do Senhor. Na história de Paulo, ele está lá indo para a cidade de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, e aí ele fica cego por 3 dias. E as orientações de Jesus para ele vai para a cidade de Damasco, espera lá Só que na orientação pela palavra não tinha nada de tempo. Você falou, vai para a cidade de Damasco e espera. Já teve que esperar alguma vez na vida? Já teve que esperar por uma orientação, por uma direção de Deus, uma resposta? Aqui entre nós, não dá vontade de resolver sozinho às vezes? Foi exatamente isso que Paulo precisou aprender. Que não era mais pelas forças dele, ou não tinha mais o que ele viesse a fazer, que pudesse resolver aquela situação, mas somente o poder de Deus podia resolver. Isso que Paulo entendeu é que não era mais pelas forças dele, mas pelas forças do Senhor, que a partir daquele momento a vida dele seria conduzida. Há um tempo atrás, um grande amigo meu, a gente cresceu na igreja juntos, ele acabou se afastando um pouco e indo por direções erradas. Ele vinha me contar as histórias, as coisas que ele fazia, eu falei, cara, eu não quero saber. E aí a gente acabou brigando algumas vezes porque eu não concordava com as coisas erradas que ele fazia, e eu comecei a orar. Parei de querer ficar brigando, ou falando e lembrando, e comecei a orar por ele. Foram 3 meses muito difíceis, 3 meses em que eu tive dobrando os meus joelhos e orando, dependendo dessa força sobrenatural da matemática de Deus. Até que um dia, depois dos 3 meses, sem eu ter que fazer mais nada, conversar, discutir, através das orações, um dia Deus encontrou ele numa balada. Ele teve um reencontro com Jesus, voltou para a igreja, voltou a orar, a ler a Bíblia e voltou para os caminhos do Senhor. Da mesma maneira, quando a gente começa a caminhar com Jesus e depende dessa matemática de Deus, onde a lógica é diferente, a lógica ela é sobrenatural, as coisas são completamente diferentes. E foi isso que Paulo entendeu na matemática de Deus, e eu queria que você pudesse entender também no seu ministério, na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, que existem coisas que você pode até fazer, mas em outras áreas em que não é possível você resolver, ou quem sabe fazer mais alguma coisa pode até estragar, para que você também possa depender dessa matemática de Deus e do sobrenatural. Por isso eu quero te convidar a orar e pedir para que Deus possa vir a ajudar você, seja no teu ministério, na obra que Ele tem para a tua vida, ou quem sabe até no teu trabalho, para que algumas portas venham a se abrir. E lembre-se, Ele está simplesmente a uma oração de distância. Que Deus te abençoe.